Opa! sobre esse lance, né? Até que a gente estava conversando por telefone, por mensagem de telefone, né? Sobre esse lance, né? Sobre essa junção da parte técnica, ou seja, da ciência, da religião, do esoterismo. Queria que você desse assim a tua visão sobre tudo isso que eu trouxe aqui nessas palavras. Queria que você desse sua visão sobre o teu olhar desses bastidores, desse sensacionalismo que acontece na ufologia. Ah, rapaz, nós vamos precisar de umas 2 noites aqui. Porque tem Com o pós e certeza. contra, né? Com certeza, com certeza. Coisa que é positiva e coisa que não é. E as coisas que não são positivas, no meu ponto de vista, e inclusive de alguns místicos também, elas são muito grandes, essas questões. Eu lidei com todo tipo de gente nesse meio da ufologia mística e acompanhei, eu sempre digo, acompanhei mais de 15 anos um grupo aqui na cidade, já vai beirar aí os 20 e tantos anos que eu tô aqui. Eu vim para cá, para essa cidade, por conta desse grupo, porque eles trouxeram para cá uma pessoa que tinha contato, um contatado, que era do Panamá, se eu não me engano, não lembro mais de que país que era. E eu vim olhar, vim assistir a palestra desse cara, isso em 1997, 96. Então nós éramos muito novos na época, com a questão de grupos ufológicos. Eu tinha um grupo na cidade vizinha, a gente estava iniciando as pesquisas naquele grupo e viemos aqui investigar esse cara. Ele já é falecido, chama Vitor Valdez. Ele tinha um grupo. Começou a surgir nos anos 90 muitos esses grupos de contactados, né, e que faziam essa mistura da religião com os UFOs. Isso aí foi uma coisa boa por um lado e muito ruim por outro, porque houve uma confusão muito grande e essa confusão explodiu nos dias de hoje de tal forma que não tem controle mais. Nós vamos encontrar todo tipo de gente, todo tipo de grupo. Há poucos dias atrás, poucos meses atrás, eu vi uma live de um cara que canalizava os extraterrestres. Ele estava com uma roupa que ele disse que era daquela tripulação que ele estava fazendo contato. Eu disse, cara, eu tenho uma roupa dessas aí, cara, do Star Trek, bicho. Ao nível que chegou a coisa, o cara vestido de Spock. E o que é o pior de tudo? O cara tem um monte de seguidor, milhares. Então, essas coisas a gente começa a perceber que saiu fora do controle. Por outro lado, como eu disse, esse grupo que eu acompanhei aqui várias vezes, eu pude fotografar, pude filmar, pude ter todo tipo de evidência possível e imaginável de alguns fenômenos que aconteceram relacionados aí a aquilo que nos mostra ser os objetos voadores não identificados e talvez uma inteligência agindo junto a esse grupo. Então, o que eu tenho para dizer nesse primeiro momento é isso, que a gente tem que ter muito cuidado, né? As canalizações, elas acontecem, o pessoal tem feito isso de uma forma desenfreada. Eu sou espírita, não costumo não misturar as duas coisas, espiritismo com ufologia, né? Apesar de que o espiritismo fala da vida fora do planeta Terra, de uma certa forma, de uma forma até bem mais embasada na astronomia. Quando a gente acompanha, por exemplo, As Cartas de uma Morta, que é um livro do Chico Xavier, Da mãe dele, né? Da mãe do Chico, onde ela narra a viagem dela para outro planeta, e que depois as descrições que ela dá naquele livro foram observadas posteriormente pelas nossas aeronaves que chegaram até lá. Eu acho que era Plutão, acho, um desses últimos planetas. Então, uma coisa confirmando a outra, a ciência confirmando a paranormalidade, os caminhos da paranormalidade. Eu, quando vejo isso, eu vejo com bons olhos. Por outro lado, a gente tem um grupo de pessoas aqui no Rio Grande do Sul que insiste que ufologia e religião é a mesma coisa. E que as duas não andam só, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ufologia é o estudo do fenômeno dos objetos voadores não identificados e todo o leque que abrange isso. E, inclusive, por que não, né, o misticismo dessas coisas, que é inerente ao ser humano, né, mistificar aquilo que parece ser uma coisa, parece não, é uma coisa totalmente fantástica aos olhos do ser humano. Então, o que aconteceu, como eu citei? Quando começou fenômenos físicos, eu registrei isso aqui em Santa Cruz, eu disse, olha, onde há fumaça há fogo, a gente precisa respeitar essa galera aí. Nós temos uma mística em São Paulo que faz um trabalho belíssimo, né, com a sociedade, e que a gente não deve descartar esse trabalho dela.
Por outro lado, a forma como ela apresenta certas coisas, ela vai de encontro àquilo que a gente tem que combater quando a gente está sob o processo de investigação ou até de entendimento, de pesquisa, de um fenômeno como as canalizações, né? Então, o espírita kardecista, ele vai ver essas coisas de uma forma, o ufólogo vai ver de outra e a ciência de outra. E a gente, juntando as três coisas, vai dizer, essa pessoa ela está errada, ela não está fazendo a coisa corretamente, alguma coisa está errado aqui. Existe um grupo que surgiu um tempo atrás, baseado na experiência de canalização de um escritor. Eles chamam, eu não sei se pode dar o nome aqui do grupo, mas enfim, Guardiões da Humanidade, que eu achei um fenômeno social interessantíssimo, porque movimentou um monte de gente, mas ninguém tentou, ninguém, acho que se encaminhou para saber se esse negócio é verdade mesmo, isso que está acontecendo ali é de fato algo que é relevante à humanidade de tal forma. As canalizações desse senhor aí são falsas? Eu acompanhei esse rapaz de perto, inclusive quando eu tive muito sobre a tutela da revista UFO, que a revista UFO trouxe as palestras desse cidadão nos eventos. Por isso que os bastidores da ufologia, como citei antes, né, a gente começa a ver coisas que o público não vê. E é baseado nisso que a gente começa a tirar, então, conclusões, como as que eu tiro de vez em quando, e que pode ser um tipo de conclusão que as pessoas não vão aceitar. Mas as canalizações desse senhor, que é um escritor, já fez vários livros, é uma banalidade total. É uma coisa que foge ao controle do bom senso. E quando foge ao bom senso das coisas, a gente tem que começar a ficar meio de olho, né? O que acontecia nessas atividades que você falou que era banal? Dá um exemplo aí pra gente. Eu vou citar desse particularmente, depois eu tenho outros tantos aí. A questão, por exemplo, de uma certa forma, tu perder um pouco de ética no processo mediúnico da situação. O processo mediúnico, que é a canalização, né? A pessoa, o médium, ser utilizado para uma comunicação. Médium, a palavra já está dizendo, né? É um comunicante. A caneta é um médium, se chamava médium antigamente. Então, nesse processo, a gente tem que tomar uma série de cuidados. A gente não sabe quem está do lado de lá. Para que a gente tenha uma certeza de que aquilo que está chegando até a gente tem que ter um certo conhecimento de algumas coisas, para que a gente não caia no absurdo de estar ouvindo uma comunicação de uma entidade enganosa. Tem isso também, né? Também. Ou que a própria psique da gente não esteja nos enganando. Há um processo de um cuidado muito grande, eu estou falando isso agora como kardecista, de estudo sobre o desenvolvimento de mediunizar uma coisa. Pode ser coisa da nossa psique, pode ser um espírito enganoso, pode ser uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, o outro cuidado que a gente toma é quando fazer uma mensagem, quando receber uma mensagem, fazer um estudo em cima daquilo ali. O espírito que está do outro lado não tem sexo, por exemplo, né? Ele vai se ver como um homem ou como uma mulher, dependendo do nível de estágio que está do outro lado. Também estou falando como kardecista agora. Por outro lado, eu fico pensando, sabe que tem um certo ponto de que a gente tem que observar. Chega lá uma médium e vai canalizar, como esse cara, por exemplo. Ele estava na fila de autógrafo do livro dele, mediunizado e psicografando coisa ali. Isso não se faz, de jeito nenhum. É total falta de bom senso. Então o que me leva a crer é que o quê? Ali tem um processo de animismo, ou seja, ele está utilizando o próprio psique dele para se auto-influenciar e realizar certas coisas. As pessoas que estão comprando o livro dele, estão emocionadas com a palestra, né, vão querer assinatura, um processo mediúnico que ele vai fazer ali, e isso tudo para mim cheira a circo. Você vai pegar o maior médium aqui do Brasil, que é Divaldo Pereira Franco, ele não faz isso. Vai ver na fila de autógrafo mediunizar? Não vai. Pelo cuidado que esse senhor tem com as questões daquilo que está acontecendo com ele ou com o público. Eu particularmente vi o médium Divaldo Pereira Franco se desfigurar em pleno palco e a gente enxergar outra pessoa. Eu tenho registrado isso em fotografia. Mas isso é uma coisa que aconteceu, ele não quis aquilo. Então o processo dele é esse. Enquanto ele está falando, algumas coisas acontecem, que nem isso foge ao controle do cara.
esses fenômenos, na maioria das vezes, foge ao controle de qualquer um. Então a banalização que eu vejo é isso, é se utilizar disso para vender livro, para criar grupos enormes que vão te trazer dinheiro,